Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Você não foi chamado para melhorar o Adão caído. Você foi chamado para ativar o Cristo ressuscitado na vida das pessoas. Você não foi chamado para melhorar um pouquinho o Adão caído. Vamos melhorar, vamos orar para que a vida dele melhore. Não, você foi chamado para que aquele Adão morra e nasça ali um novo, o Cristo vivo, que Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, irmão? O Evangelho não é uma recompensa para os justos. O Evangelho não é uma recompensa dos justos. Não, pastor, não. É uma esperança para os perdidos. Amém? O Evangelho é uma esperança para os perdidos. Então guarde isso. Você sabe muito, faz o que Paulo faz. O que Paulo diz para Timóteo no capítulo 2, versículo de 2 a... Acho que é o capítulo 2, está na Bíblia. Ele disse: guarda este tesouro, Timóteo. Como que você guarda o tesouro que Deus te entregou? Transmitindo a homens fiéis. Transmita a homens fiéis. Não adianta você dar pérolas aos porcos. Tem gente que ouve e nunca vai mudar. Nunca vai praticar o que está ouvindo. Mas como é que você dá continuidade àquilo que é tesouro, àquilo que tem esperança? Confiando a homens fiéis. Se rodeie de homens e mulheres fiéis. Prepare-se, irmão, prepare o corpo de Cristo para a volta de Cristo. Aleluia. Eu me lembro que quando a gente era recém-convertido, a gente orava e pedia poder. Deus me dá poder. Porque a gente aprendeu isso, pedir poder para ser usado. Deus me dá poder para ser usado por ti. Irmão, guarda isso no seu coração. A palavra poder, ela significa habilidade de influenciar ou direcionar o comportamento de outra pessoa e o curso dos eventos que afetam diretamente a vida alheia. Você sabe que uma pessoa imbuída de poder, o que ela pode fazer com outra? Ela pode influenciar e direcionar o comportamento de outra pessoa, afetando os eventos da sua vida. Então você pode usar o poder que Deus te deu para o bem daquela pessoa ou para o mal daquela pessoa. E infelizmente muita gente que tem poder nas mãos, que foi colocada em lugares de influências, de decisões, gente que decide a vida de outras pessoas. Se usa o poder para o mal, vai mexer no comportamento dessas vidas, vai fazer aquilo que nós chamamos de manipulação. E infelizmente, irmãos, o corpo de Cristo está carregado de pessoas na liderança manipuladoras, que usam o poder para influenciar e direcionar o comportamento de outras pessoas, afetando a vida delas para sempre. Algumas ficam doentes por causa disso. Pessoas que estão doentes na igreja por causa da manipulação dos seus líderes. Pessoas que estão em psicólogos, irmãos, fazendo tratamento psicológico, porque ficaram doentes por causa da perseguição dos seus líderes. Por isso, não use o poder para o mal. Não use o poder. E por muito tempo, sabe o que eu aprendi, Saulo? Há anos atrás a gente aprendia isso. Eu creio que todos nós aprendemos que você tinha que ter poder para servir o corpo. Não, irmãos. Com a desculpa de buscar poder para servir, muitos hoje têm poder e não servem. Você não busca poder para servir, você tem que servir até que o poder chegue, porque quando o poder chega, você nunca vai parar de servir. Nunca vai parar de servir. Ah, meu Deus, eu tô carregado dessa palavra, irmãos. Corpo de Cristo. Eu quero o corpo de Cristo. As coisas de Deus, elas são eternas. Elas são eternas. Eu sei que tudo é eterno, mas tem movimentações que Deus tira o espírito delas para que elas parem.
Porque tem movimentações que não fazem mais sentido. Mas as coisas de Deus são eternas, sim. Os princípios e os fundamentos de Deus são eternos. Mas tem movimentações que elas não servem mais, irmãos. E eu quero orar para que Deus nos liberte dessas movimentações inúteis. Eu oro para que Deus nos liberte dessas manifestações, dessas movimentações inúteis. Porque o ponto ápice do mensageiro, eu estou aqui trazendo uma mensagem para você. O meu ponto ápice não é tornar a mensagem aceita, mas é preservar ela na pureza de Deus. Porque em muitos lugares você vai falar e não vai ser ouvido. Então o ponto ápice de quem está carregando a mensagem não é torná-la aceita, é não deixar que ela seja contaminada para que seja aceita. Não, a mensagem não pode ser contaminada para que ela seja aceita. Se Deus tiver que negociar suas verdades, então Ele não é Deus. Ei, pode olhar para o lado, você não acha Deus. Pode olhar para baixo, você não acha Deus. Irmão, Deus não olha para cima. Não tem nada acima dele. Deus não olha para o lado. Não tem nada igual a Ele. Amém, irmãos? Deus olha para baixo. E eu espero que Ele encontre a gente lá, embaixo. Porque senão nós vamos estar fazendo as mesmas coisas que Babel fez. Vamos construir uma torre. E vamos chegar a Deus e vamos fazer o nosso nome célebre. Eu e você precisamos suportar essas verdades. Deus não olha para cima. Amém? Deus olha para baixo, irmãos. Ele não olha para frente, porque não tem nada na frente dele. Deus olha para baixo. Do alto e sublime monte é que Deus olha. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que o reino de Deus transcende a minha igreja local. Eu vou entender que o meu trabalho não é só local. Por isso eu não posso usar essas pessoas para o meu bel prazer. Por quê? Porque se elas não fizerem como eu gosto, e às vezes elas não vão fazer, porque elas também são sendo usadas para me treinar em paciência, em resiliência. O meu trabalho de paternidade, o seu trabalho de paternidade, de maternidade, é desenvolver na pessoa a sua identidade, ajudar ela a achar. Por isso eu não posso ser dono, eu tenho que ser pai. Eu não posso ser dono. Se você começar a chamar seu filho de malandro, o obreiro de malandro, o que você vai estar dizendo o quê? Que essa é a sua identidade. E se você começar a dizer para ele, você faz tudo errado, você está dizendo que essa é a sua capacidade. E você disser, é por isso que eu não te abençoo. Você está dizendo que esse é o seu merecimento. Identidade, capacidade e merecimento caminham juntas. Se você olhar para o seu filho e disser, você é um malandro, um vagabundo, você está dando uma identidade para ele. Se você disser, você não faz nada certo, você está dizendo que essa é a sua capacidade. E por isso que eu te bato, você está dizendo, você merece isso. Você gerou naquele filho, seja ele biológico ou espiritual, uma identidade sem capacidade e sem merecimento. Mas se você disser, você é ungido de Deus, você é ungido, é por isso que eu vou levantar minha mão e vou te abençoar. Eu vou te recompensar por isso. Você está dizendo que você merece isso. Irmão, quando você resolve fazer a vontade de Deus, o Senhor vai preparar tudo que você precisa no caminho para tocar pessoas. E se você não tiver a capacidade que você precisa, fica tranquilo, fica tranquilo. Você não precisa ir além da sua medida. Agora, o que eu não posso é colocar a igreja a trabalhar para mim. A igreja não é meu servo. E por isso ela não tem a capacidade também de me preparar para servir a Deus. É Deus que me prepara para servir a igreja. É Deus que me prepara com o seu poder. Então, cuidado, irmãos. Cuidado.
Eu tenho pensado nisso com muito temor. Muito temor. Outra palavra que escrevi, que eu acho interessante falar. Quanto mais rápido você dá a seus filhos o gosto por alguma coisa que não é para eles agora, mais difícil será para eles esperar depois. Quanto mais rápido você dá alguma coisa para eles agora que não é para eles, mais difícil você preparar ele para ele esperar alguma coisa depois. E como diz o Evangelho e como diz as Escrituras, quando Deus quer te encher, o tratamento dele é te esvaziar primeiro. Por isso, catástrofe como essa do Rio Grande do Sul, eu não quero espiritualizar tudo, mas não tem como, o mundo é espiritual. Deus sabe o que está acontecendo. Deus tem tudo sob controle. Quem sabe nós vamos viver um grande avivamento. Mas que Deus é esse que tem que afogar pessoas, fazer com que elas percam tudo? A pedagogia de Deus é diferente da minha, irmãos. Deus tem uma pedagogia para tratar com o seu povo. Se Deus vai te encher, o tratamento é esvaziar. O treinamento sempre parece ser ao contrário daquilo que Deus disse. Deus disse: eu vou te abençoar. No outro dia dá um B.O. Aí você diz: como, cara? Deus falou que... Mas o tratamento de Deus é diferente daquilo que Deus disse. Deus disse: agora eu vou fazer isso para... Não existe vida sem treinamento, irmãos. Nós somos treinados o tempo inteiro. Amém? Pastor, mas eu tenho medo. Glória a Deus. Como? O problema não é você ter medo, é obedecer o medo. Porque o medo só bate na porta para dizer: diga ao povo que marche. O medo só bate na porta para você tomar decisões corretas. Vai! O problema não é ter medo, é você fazer o que o medo está dizendo para você fazer. É você obedecer. Nós temos que parar com isso, irmãos. Pastor Jacques que fala muito isso. Nós temos que parar de cultuar o ego e celebrar a vaidade. Temos que parar. Nós temos que voltar a celebrar o que é humilde, o que é humilhante. Como assim, pastor? Esse é o treinamento para a soberba. Você pede: Deus me dá paciência. No outro dia você acorda atribulado. Mas eu orei por paciência, até jejuei. Deus diz: então, estamos treinando você para isso. Estamos treinando você para isso. Agora nós precisamos dessa revelação. Por que você acha que os anjos cantam santo, santo, santo? Por quê? Porque essa é a revelação que eles têm. Eles estão vendo. Eles não têm uma revelação de paternidade, porque eles não são filhos. Nós temos uma revelação de paternidade. Então deveríamos nos comportar como filhos. Não, mas é para ser santo ou é para ser filho? Em Jesus você encontra essa revelação da santidade, da paternidade. Por quê? Porque até nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em Jesus converge todas as lições, todos os atributos de Deus. Em Jesus converge, irmãos. Por isso Jesus está aqui. Então avivamento é isso, irmãos. Avivamento é isso. Eu preciso viver um avivamento. Só que o reino de Deus, ele não começa dizendo o que ele é. Ele começa dizendo para você o que não é avivamento. Deus começa ensinando você com o que não é. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você vai ver na Bíblia muitos casos de Deus interrompendo o avivamento sem propósito. E aí quando você vê alguma coisa caindo, desabando, perdendo o seu sentido, você diz: por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está trazendo um alinhamento de um avivamento genuíno. Então eu não sou profeta do caos não, hein? Chega de profeta do caos. Mas Deus vai derrubar muitas coisas, irmãos, que não são genuínas, que não são de verdades.
Você vai ver em todas as escrituras. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 12 a 22. A sombra de Pedro curava. Muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Vinha gente de todo lado para ouvir, para que a sombra de Pedro ao menos passasse por eles e curasse. Ao menos. Aí ali no versículo 19 e 20, eles foram presos. Irmão, que avivamento é esse? As pessoas, caravanas vinham de longe. Caravanas vinham de longe. Cadê o povo do Rio Grande? E o povo do Paraná? Caravanas vinham de longe. Todo mundo feliz, a sombra de Pedro curando, avivamento. E Deus disse: não está legal. Botou todo mundo na cadeia. À meia-noite, um anjo foi lá na cadeia e disse: voltem lá. Ensine o povo a mensagem completa. E aí, quando nos falta a mensagem completa, nós ficamos discutindo sobre a cor da parede da igreja. Mas ele fala, meu irmão. Sabe o que é isso? É falta do que tem para dizer, irmão. É falta do que tem para dizer. Vou discutir se a parede é preta ou branca. E se você chegar na eternidade, olhar para a direita e Jesus for um baita negão? E aí, 2 metros de altura? E aí? Você vai dizer o quê? Ah, eu pensei que ele era que nem Michelangelo falou. Cabeludo, dos olhos verdes. Tanquinho. Os caras discutindo se a parede é preta, se a parede é branca. Ô irmão, que pobreza é essa? Jesus nunca criticou paredes, ele criticou sepulcros caiados. Que por fora era bonito e por dentro estava podre. Ele nunca criticou enfeites, ele criticou sepulcros caiados. Diz: vocês são como sepulcros caiados. Por fora, ornamentos, rendas, ternos de 1 milhão, 2 milhões. E por dentro estão mortos, corruptos, adúlteros. Vão se converter. Eu sei que amanhã os infernautas me arrebentam, mas pode bater que o couro é grosso. Eu não aguento isso não, irmão. Não tente levantar o que Jesus já derrubou. Não adianta falar de parede. Não tente levantar o que Jesus já derrubou, meu irmão. Não tente edificar Jericó, Jesus já derrubou. E se não houver arrependimento, não adianta levantar com mensagens fracas. Jesus já derrubou, meu irmão. Não tente levantar Jericó. Se arrependam. Se arrependam, peçam perdão e volta o avivamento. Mude os seus comportamentos. Tratem com dignidade as suas mulheres. E o avivamento volta. Pegou? Então pronto. Guarde no seu coração. Vamos lá. É Jesus que interrompe avivamento sem propósito. 2 Samuel capítulo 6. Davi quer trazer a arca para Jerusalém. Boa. É uma boa atitude ou não é? Boa. Chama o trio elétrico, faz uma marcha para Jesus, bota a arca em cima, todo mundo vem cantando e dançando. De repente Deus diz: está tudo muito lindo, mas não é por aí. Deus bota uma pedra, irmão. O carro trupica, o Uzá mete a mão na arca e morre. E aquilo que era para ser festa virou velório. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão fazendo a coisa certa, mas do jeito errado.
Davi volta para casa atribulado, pensativo, pensando: como que eu vou trazer a arca de volta? Os irmãos mais velhos, os anciões, sempre os anciões, eles dizem: olha, só quem pode trazer a arca são os levitas. Davi agora pega os levitas, vai buscar a arca que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom desfrutando da bênção, irmão. 3 meses só avivamento na casa de Obed-Edom. Como que uma arca mata um membro de uma família e abençoa a outra? A mesma arca, um ela mata, outro ela abençoa. Porque o problema não está na arca, está em quem carrega ela. Como? O problema não é a arca. Lembra de Jesus? Esse menino vai ser levantado para elevação e queda de muitos. Você vai ser perseguido e abençoado pelo mesmo motivo. Aí Davi tem uma ideia: eu vou trazer a arca. Botou nas costas, tirou do desfile e botou nas costas dos levitas. Tirou a coroa de rei, disse: aqui ninguém é maior do que ele. Botou uma roupa de linho, uma estola e veio dançando. Cada 6 passos matava um boi. 6 representa o número do homem, porque Deus fez o homem no 6º dia. Boi representa a força do homem. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu não trago mais na minha força. Por isso que a cada 6 passos ele matava um boi e estava dizendo o quê? Agora quem está trazendo é o Senhor, não vai vir na minha força. Ei, tem um jeito certo de avivar a obra de Deus. Tem um jeito certo de avivar a obra de Deus. Então não saia fazendo as coisas. Não adianta trazer o menino para tocar, para o demônio ir embora. E ele volta. Não adianta. 1 Samuel 4, a arca no meio dos filisteus. Trouxeram a arca, de novo a arca. Ofni e Finéias, sério, agora Deus está conosco. Todo mundo, um terremoto, os filisteus olhando tremendo. Aí um amarelinho lá no meio dos filisteus disse: vou para cima, pô. Deus não está com eles não. Eles disseram: é verdade. Tomaram um pau, irmão. Ofni e Finéias morreram. Eli morreu naquele dia, a cadeira caiu para trás. Eli representa o líder que está sempre sentado na cadeira, encostado na estrutura. Ele estava encostado na coluna. As 3 vezes que Eli aparece na Bíblia, aparece ou sentado ou deitado. Um homem que Deus não fala mais com ele. Aquele dia Eli cai da cadeira e morre. Representa um líder que está preso numa estrutura, construindo, encostado com a cadeira na estrutura. Deus parou esse avivamento. Lá em Samaria, capítulo 8 de Atos. Filipe vai para Samaria e arrebenta. Milagre todo dia, cultos de milagre, cultos de avivamento, pastor Adalberto. Deus olha para Filipe e diz: não está legal. Por quê? Porque tinha um homem que tinha ido adorar. Ele veio de um culto de adoração. Um etíope, eunuco. Acho que é no versículo 26, se eu não me engano. Está na Bíblia. Ou 16. Deus tira Filipe de Samaria, de Atos capítulo 8, de um grande avivamento, e leva ele e diz para ele: vai para o deserto. Filipe vai para o deserto. Filipe: mas Senhor, tem gente lá fora que nem conseguiu assistir o outro culto ainda. Filipe vai para o deserto. Aleluia. Irmão, a 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desceu de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, o alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. O cara era do Ministério da Economia, irmão, que viera adorar em Jerusalém. Ele veio fazer o quê? Ele veio, participou do culto de adoração e voltou para casa. Deus tira o cara do culto, milhares de pessoas, milagres, e Deus tira ele e diz:
corre do lado da carroça desse cara. E o cara está lendo as escrituras. Filipe para. O cara veio da adoração e não está entendendo bolofa nenhuma. Ele adorou, ele sapateou, ele caiu na unção e não entendeu nada. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tu lê, o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das escrituras que estavam lendo foi levado como ovelha para o matadouro. Falando de Jesus, muda. Jesus, na sua humilhação, ele negaram justiça, porque da terra a sua vida é tirada. Vai lá. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques o que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Não fala de você quando ninguém perguntar, irmão. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles a caminho, fora chegando a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: você é dizimista? Você participa do culto? Filipe disse o quê? É lícito. Por que ele poderia ser batizado? Porque ele entendeu. De onde é que ele estava vindo? Da balada? Não, ele estava vindo do culto de adoração. Ele foi, adorou e não entendeu, porque ninguém o ensinou, ninguém o explicou. E Deus tira o cara do púlpito com milhares de pessoas e vai lá ensinar para o cara, para que ele volte para a terra dele entendendo quem eu sou. E lá ele explique quem eu sou para os outros. Porque para Deus é melhor que um entenda do que uma multidão enche as cadeiras. Se um entender, nós estamos salvos. Se um obedecer, nós estamos salvos. Se um quiser morrer pela causa, nós estamos salvos. Aleluia. Então a minha pergunta é: Deus para ou não para avivamento sem entendimento? É Deus quem para, irmãos, avivamento sem entendimento. Não é o diabo. Olha para a torre de Babel. Vamos fazer uma torre. Deus foi lá e confundiu todo mundo. Gênesis capítulo 11. Olha para Isaías 26, 15 a 20. Tivemos dores de parto, engravidamos, tivemos contrações, tivemos dores de parto, mas quando nasceu era só vento. Não trouxemos transformação para terra nenhuma. Do que adianta, irmãos? Quantos lugares que você passa hoje que já viveram mover, já viveram movimentos, e hoje é só monumentos. Monumentos. Olha para Gênesis 38, versículo de 6 a 9. Eu termino aqui. Olha para Onã, e Selá, os 3 filhos de Judá. Casou com Tamar. Ele era mau, Deus o matou. E a época dizia o quê? Se você casasse e não gerasse filhos, a viúva tinha que casar com seu irmão, para que seu irmão coabitasse com ela, gerasse filhos nela, e os filhos fossem do irmão mais velho, para continuar a primogenitura. Você pegou isso? Entendeu? Então era casado com Tamar. Tamar era esposa de Deus matou porque ele era mau. Então a regra deles diziam, o costume da época dizia, que a cunhada tinha que casar com o cunhado. Ele gerava filhos nela e dava continuidade à geração do irmão que tinha morrido. Só que Onã era, se você acha que ele era ruim, Onã era PhD, irmão. Onã, a Bíblia diz que ele se deitava com Tamar,
mas ele jogava o sêmen na terra. Na hora do prazer, ele sentia prazer e jogava sêmen na terra. Por quê? Porque ele sabia que o filho não seria dele. E tem gente que é assim, irmãos. Quando ele sabe que não vai gerar nada para ele, ele não investe. Aí a Bíblia diz que Deus também matou Onã. Deixa eu te falar uma coisa, entenda. Quem é seu irmão mais velho? Quem é seu irmão mais velho? Quem é? Jesus. Ele foi para a eternidade e deixou a noiva dele com quem? Ele deixou a noiva dele com quem, irmãos? Com você, pastor. Aí você tem prazer na igreja, mas não gera nada nela. E sabe por que você não gera? Porque não vai ficar os seus serviços. Você sabe que o filho não é seu, é do teu irmão mais velho. Agora pasme, por que Deus matou Onã? Porque Jesus é descendente de Judá. Toda vez que Onã jogava o sêmen na terra, ele atrasava um dia a chegada de Jesus. E Jesus não vai parar numa liderança que atrasa a sua chegada. Jesus não vai parar numa liderança que atrasa a sua chegada. Por isso que quem só quer viver na igreja de prazer vai perder o seu lugar para quem tem propósito. Quem só quer viver de prazer vai perder o seu lugar para quem tem propósito. Por quê? Porque o meu Jesus está voltando. E por favor, não joga o sêmen na terra. Mesmo que o filho não fique com você, mesmo que não pare nas suas cadeiras, mesmo que a sua igreja não encha, continua gerando o filho com a noiva do Cordeiro. Continue gerando o filho com a noiva do Cordeiro. Você pegou essa palavra? Você pegou essa palavra? Então, com a gente o negócio é mais estreito, irmãos. O pecado aconteceu em um ambiente com Deus, não foi numa balada. O primeiro assassinato da Bíblia foi por causa de um culto. Um deu um culto legal, o outro não deu. Aí um matou o outro por inveja. E até hoje é assim. Quando tem alguém dando um culto legal, que Deus recebe, sempre vai levantar alguém. E não pense que é ímpio, não, é irmão. Sempre vai levantar alguém querendo abalar o seu culto. O primeiro assassinato do mundo foi por causa de um culto. O pecado aconteceu em um ambiente com Deus, num jardim onde Deus vinha todos os dias. Ali aconteceu o pecado. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então não é o ambiente que forma você, é você que dá destino para o ambiente. É você que forma o ambiente que você é colocado. Você pode ser colocado. Todo lugar que Paulo entrou, todo navio que Paulo entrou afundou. Toda cadeia que Paulo entrou foi estrago. Porta rasgou, parede caiu, corrente arrebentou. Porque avivamento não está em um lugar, está em alguém. Avivamento está em alguém. E quando esse alguém chega, todo lugar é cheio da sua glória. Aleluia, avivamento não está em um lugar, está em alguém. Procure esses homens. Procure essas pessoas, essas mulheres. Procure esses homens e essas mulheres que carregam a arca do jeito certo. A igreja primitiva, onde colocava ela, tinha avivamento. Colocava ela debaixo de uma árvore, tinha avivamento. Colocava ela na cidade, tinha avivamento. Colocava ela na casa de alguém, tinha avivamento. Porque, meu Deus, aleluia. Mas ela sofria, mas tinha avivamento. É da uva amassada que sai o vinho. É da azeitona amassada que sai o azeite. É da rosa amassada que sai o perfume.
Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Aleluia! Por isso, eu termino dizendo: não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Não seja tentado a acender o seu próprio fogo do seu próprio jeito. Chega. Pastor, e por que muitos avivamentos não acontecem? O maior obstáculo da presença são os presentes. Porque nem todos os presentes entendem sobre atrair a presença. Nós precisamos atrair a presença de Deus, irmão. Jesus nunca atendeu o formato de ninguém. Ele nunca tomou a forma da forma. Ele tinha um formato que Deus tinha dado para ele. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.